Malargüe tem origem na língua mapuche, falada pelos povos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos colonizadores. Existem diferentes interpretações para o significado do nome, mas a mais aceita e comum é: Malai significa cercado ou curral, Gue significa lugar ou localidade. A vila de Malargüe foi fundada em 16 de janeiro de 1886. Inicialmente, a economia local era baseada na pecuária extensiva, principalmente de caprinos e ovinos, atividade que ainda possui forte tradição na região. O departamento de Malargüe teve diferentes nomes ao longo do tempo, como Tibúrcio, Benegas e Coronel Beltrán, antes de ser definitivamente estabelecido como departamento de Malargüe em 16 de novembro de 1950. A mineração teve um período de auge nas décadas de 40 a 70. Atualmente, Malargüe é o principal produtor de petróleo na província de Mendonça, com destaque para a produção a partir da década de 1990. A economia de Malargüe é atualmente impulsionada principalmente pela produção de petróleo e pelo turismo, embora a pecuária continue sendo uma atividade tradicional e relevante. Estamos aqui na Plaza San Martín, em Malargüe, Argentina. na Argentina. Hoje é feriado, 24 de março, dia da memória hoje. Isso. Para lembrar das pessoas que sumiram na ditadura. No regime militar, na ditadura na Argentina. Aí é feriado hoje. As Mães da Praça de Maio são um grupo de mulheres argentinas que lutam pela justiça e pela verdade sobre o desaparecimento de seus filhos durante a ditadura militar na Argentina, de 1976 a 1983. Elas se reuniram pela primeira vez na Praça de Maio, em Buenos Aires, em 1977, para exigir respostas sobre o paradeiro de seus filhos. O dia está um pouco melhor, mas mesmo assim está frio, não está chovendo, mas está frio, né? Porque falaram que a poucos quilômetros daqui, como começou a nevar, a gente está próximo dos Andes, né, de qualquer maneira. Próximo de Las Lenhas, que a gente não foi por causa da condição do tempo. Exato. E próximo também dos Andes, né, que é frio também. Então está começando agora o outono, mas digamos que o outono já é um clima invernal, digamos assim. É uma prévia do inverno, né? É uma prévia do inverno. E a gente vai tentar comprar alguma coisa para comer. Não pode ser muito, porque a gente vai fazer a travessia para o Chile nos próximos dias. A gente não pode comprar nada de fruta, de verdura, de produtos lácteos também, porque tudo isso não passa a fronteira. Ovo só cozido. Ovo só cozido. Carne também só cozida também. Semente só aquela que não germina, como arroz, pode levar. Feijão não pode, só cozido. A gente está muito limitado em termos de alimentação por causa disso aí. Por causa disso. A gente não pode comer, porque senão... A gente não pode comprar, porque senão vai barrar. Vai barrar e vai jogar tudo fora. Fruta nenhuma com caroço, pode banana, mas o resto não pode. Se tem semente, não pode levar. Com certeza. Então é cheio de restrição. Então a gente, para não passar raiva, a gente prefere não comprar nada, para não levar nada, para não ter conversa. Coisa, para não ter que comer tudo na hora da não pode mais. Aqui é Plaza General San Martín. Década de 40, nasceu a família Júri, cerca de ano de 1386, e nos primeiros prazados da cidade se bosquearam 25 manzanas. Plantaram 25 pés de maçã, que criaram praticamente a praça principal, denominada em seus inícios Plaza 9 de Julio. Rodolfo Alfonso dispuso la siembra de los primeros árboles. A atual remodelação foi em 2000. Então, aqui é como era em 2000, é como foi. Agora como está. Está bonita. Será que ainda existe as macieiras? Deve existir. Na Argentina tem essa característica de ruas largas, bem urbanizada, e
Aqui é o argentino, a gente sabe que gosta, Retas e planas, né? gosta de fazer piquenique também nessas praças, enfim, esses jardins. Olha o lugar de botar garrafa plástica. Legal. Gostei, isso é bom. Muito legal isso. A cidade é muito boa, muito legal para de se conhecer, tranquila, né? É. Muito carro antigo, eu gosto desses carros aí. Os carrinhos antigos que a gente nem vê mais lá no Brasil, né? Motorhome estacionado para trás. Tá cheio de motorhome aqui, né? Mas tudo argentino, eu acho que é porque hoje é segunda-feira e é feriado, então muita gente saiu. Aqui próximo também tem um ponto de passagem para o Chile, se chama Passo Pehuenche. Que é onde a gente vai A gente passar. vai passar. Ah, nego. Há poucos dias estava nevando e agora está liberando a passagem. Vamos ver até nesses dias como é que vai continuar essa mesma possibilidade. Mas é impressionante como o momento da siesta fecha tudo. Tudo fechado. E hoje é feriado, aí aqui não vem mesmo. E tá fazendo frio aí. Tudo fechado, aí. Uma rotisseria. Sem calma, Ela sabe essa porta principal. Vamos ver. Mas a gente tem visto também que até estabelecimento gastronômico eles fecham também, curiosamente, nesse horário. Entendeu? Pois é. Agora eu lhe digo, é muito bonita, as ruas são muito largas, são bem transitáveis, é muito bonita a estrutura urbanística aqui da cuidado. Argentina. Muito alto, tudo largo, tudo bem lineado. Aqui, ó. Também está aqui com estilo de roupa. Roupa cebola. Cebola. Ó, 2 pares de calça, um embaixo dessa daqui. Aqui tem mais ou menos quanto? 3, 4. 3, 4 camisas. 4 camisas. Olha a macieira ali, ó, cheio de maçã no chão. Oh, que pena. E 2 calças ele, porque eu tô com 5. Não, é impressionante assim como a gente, ó, e tá friozinho, não é que seja quente, não, tá frio. É, tá frio. Agora, também eu não tô sentindo frio no corpo, só tô sentindo não, só nas extremidades. nas extremidades. Nariz, boca. Mãos. As mãos tá no bolso, mas assim, se eu deixar aqui descoberta, ela esfria, ela faz frio. Olha o relógio ali, ó. Ali, ó. Que a moça falou. Dom Juan. Aqui tem um relógio, né, nego? Esse relógio é um ponto daqui da cidade. Tá show pra todo quanto é lado. Pois é. Esse vinha avião, bonitinho. É, a praça é bem agradável, né? A gente tem que falar a verdade, a gente não gosta muito de praça, de jardim, E eles conservam de bastante, né? árvores. Olha o sistema que drena aqui de irrigação, como é também. Toda a cidade tem isso aí. Esses não são cachorros de rua. Não, ali tá com coleiro. Estamos indo conhecer o planetário e a gente tem abertura às 16 horas até 18, tem uma apresentação em toda a área lá. E a gente vai dar os detalhes do que é esse planetário. Deve ser bom morar aqui, né, nego? Bonita uma praça. Bem conservada. Olha os pinheiros. Morasse aqui no Natal, eu ia enfeitar ele. Eita, as nuvens lá, ó. Daqui a pouco o frio vai comer no centro. Olha o planetário. Ah.
Eu só não gosto é chuva, sabe? Frio até encaro, mas chuva, frio, ixi, aí é que é pior. Chuva no calor dá até pra aguentar, né, nego? Mas pra aí, choveu ontem, alaga tudo. Bom, pessoal, esse sistema aqui de drenagem, a gente vê em todas as cidades argentinas, né? É um sistema de comportas, às vezes abrem, às vezes fecham para canalizar água pela cidade. A gente a princípio achava que era esgoto, mas acho que não, porque não tem cheiro nenhum, certo? E é isso. Deve ser um sistema de drenagem de água pluvial que deve estar interligado a rios, né? E isso aí em toda a cidade a gente encontra. Muito curioso isso. Essa comporta aí está fechada, por exemplo. E de acordo com a necessidade, a água ela é canalizada, né? Nesse ponto aqui, quando aqui, eu imagino, quando aqui abre, ela inunda toda essa parte aqui do jardim, como está agora inundada, né? E isso faz parte de todo o sistema hídrico das cidades argentinas. Aqui, por exemplo, a água está parada, né? E aí vamos ver do outro lado aqui, ó. E aqui a água continua seu curso. Isso tem todo o perímetro das cidades argentinas. Muito interessante isso. O Planetário Malargüe tem um foco como divulgação científica, principalmente no campo da astronomia e do cosmos. Oferece experiências educativas e de entretenimento sobre o universo para o público, considerado um ponto de referência para a divulgação científica da região. Es un calendario que se llama Calendario Solar La Meridiana. Antes de ver cómo funciona este en particular hay que tener ciertos conceptos básicos de una ciencia o subciencia, rama de la astronomía que se llama mnemónica. La mnemónica básicamente es una ciencia que se encarga de analizar los movimientos del Sol principalmente con el punto de vista que nosotros estamos en la Tierra, es decir, cómo parece que el Sol se mueve. Entonces, para saber cómo funciona cualquier artefacto de Sol, primero hay que tener en cuenta qué conforma un artefacto solar y segundo, cómo se mueve el Sol. Básicamente cualquier artefacto de Sol tiene como mínimo dos partes, un objeto que se llama gnomón y una superficie. Yo creo que todos conocemos el clásico reloj solar, que es un circulito y un triángulo. Sí. El triangulito sería el gnomón, básicamente con la luz del Sol se proyecta una sombra, a eso se le llama proyección, según la posición del Sol va a ser para donde apunte la sombra y esa sombra, esa proyección se va a proyectar en la otra de las partes importantes que sería el circulito, una superficie. Bueno, lo que tenemos acá es el segundo de los tres artefactos de Sol del planetario, es un reloj de Sol, se observan, se ven los números, pero este reloj también es de cierta manera especial porque tiene otras cuestiones en cuenta, es más complejo. Este reloj se llama reloj solar analemático. La palabra analemático hace alusión a la palabra analema y el analema es otro movimiento más que tiene el Sol. No solo un movimiento aparente, sino que es un movimiento también indirecto. Si repasamos, a lo largo de las horas, debido a la rotación de la Tierra, parece que el Sol nos va dando vueltas y como consecuencia tenemos el día y la noche. A lo largo de los días del año, debido a la traslación de la Tierra alrededor del Sol, parece que el Sol sube y baja y tenemos como consecuencia las estaciones. Pero, ¿qué pasa si yo veo el Sol a una misma hora a lo largo del año? ¿Bien? Una manera de verlo sería sacando fotos, colocando un trípode con una cámara y saco la misma foto donde se ve el Sol todos los días del año. Por ejemplo, a las 4 de la tarde. ¿Bien? Yo después de un año, si vuelvo y recopilo esas 365 fotos y veo qué pasó con el Sol, me voy a dar cuenta que el Sol no va a estar en la misma parte del cielo a una misma hora nuestra. Tres artefactos de Sol del planetario, también es un reloj de Sol y este creo que es el más producido en cuanto a la estética, pero es el más simple de los tres. Lo que tenemos acá es un reloj de Sol que se llama reloj solar ecuatorial. Siempre el nombre del artefacto hace alusión a algo del artefacto en sí. El primer calendario se llamaba Calendario Solar La Meridiana, donde básicamente la meridiana es esa línea vertical
que marcaba el mediodía solar. Es una línea imaginaria que une otras dos líneas imaginarias. El meridiano del lugar, una línea norte-sur, si recordamos geografía, y el meridiano celeste del lugar, que es esa misma línea proyectada al cielo. El mediodía solar, una definición más formal, es cuando el sol pasa por el meridiano celeste del lugar, básicamente por la mitad del cielo donde yo estoy. La línea que une estas dos líneas imaginarias se llama meridiana y por eso se llama así el calendario. El segundo, el reloj solar analemático, se llama así porque corrige de una manera explícita el movimiento analemático del Sol. Entonces se llama reloj solar analemático. Este reloj solar ecuatorial se llama así porque el ñomón del artefacto es todo este semianillo, lo que marca la hora, digamos, y esto está paralelo al ecuador celeste, es decir, a esa línea imaginaria que sería un paralelo cero de la Tierra. Si yo lo pego en el cielo, visto desde Malargüe, tiene cierta altura, depende de la latitud en la que yo. Como ya al principio les iba a explicar lo que tenemos acá representado. Acá tenemos tres representaciones de tres misiones espaciales. Que cheiro bom. Linda rosa. Observatório Pierre Auger. Projeto científico internacional de grande porte dedicado à detecção e análise de raios cósmicos de ultra alta energia. Investiga a origem e as propriedades dos raios cósmicos mais energéticos que chegam à Terra. É um dos observatórios mais importantes do mundo para o estudo da física de partículas de alta energia e da cosmologia. Envolve a colaboração de cientistas de diversos países. É um dos observatórios mais importantes do mundo para o estudo da física de partículas de alta energia e da cosmologia. Envolve a colaboração de cientistas de diversos países. Pessoal, estamos aqui no Instituto Pierre Auger, é francês, não sei pronunciar direito, mas tudo bem. Estamos aqui em Malargüe, na província de Mendoza, na Argentina. E aqui estamos com a guia Tânia, e ela vai nos explicar um pouco o que é esse instituto. A princípio, posso introduzir que é um dos maiores do mundo, que fala sobre a física de partículas e cosmologia. Bem, então a Tânia vai nos explicar um pouco sobre isso. Gracias. Por nada. Hola, soy Tania, una de las guías que participa acá en el Observatorio Peruller haciendo las visitas. Este observatorio es algo distinto a lo que uno se podría imaginar, ya que estudiamos rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas subatómicas que todo el tiempo están llegando a la superficie de la Tierra. No las podemos ver a simple vista, entonces las vamos a ir estudiando de distintas maneras a través de la interacción con distintos materiales. Esos materiales pueden ser el agua, la atmósfera, algunos instrumentos especiales como son nuestras varillas centelladoras, que son varillas de plástico, y es el observatorio más grande del mundo en extensión. Tiene 3.000 kilómetros cuadrados, que es
aproximadamente 15-16 veces la ciudad de Buenos Aires, la capital federal en Argentina. El observatorio se llama así, el Observatorio Perollet se llama así en honor a el descubridor de las lluvias de partículas, que son las que nos encargamos de estudiar. Él usaba detectores Geiger distanciados varios metros, entonces lo que él quería ver era cuando estos detectores detectaban al mismo tiempo partículas, lo que me indica que tienen un origen común. Y eso es lo que verifica la existencia de las lluvias de partículas. Son de ultra elevada energía, entonces eso es lo que llama tanto la atención y nos gustaría poder descubrir desde dónde vienen, cuál es el fenómeno que las está originando, que las está acelerando y que las hace llegar con tanta energía al planeta Tierra. Así que Te pregunté por qué esta organización se quedó aquí en Malawi. Tú me explicaste antes cómo era, por favor. Bien. Bueno, el observatorio está conformado por una colaboración internacional de 17 países y acá en Malargüe justamente se han encontrado las mejores condiciones para poder instalar el observatorio. Estas condiciones son poca contaminación lumínica, atmosférica, pocos días nublados, el terreno es un terreno extenso y ese terreno es una planicie con altura. Entonces eso también ayuda a poder medir la máxima amplitud de las lluvias de partículas y es la planicie la que nos ayuda a poder ver las coincidencias, a poder tener una medición mucho más fácil que si uno está abajo en desnivel, digamos, de esos detectores. Así que, Bueno, muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Sigam a gente aí. Y van a ver que acá tenemos un detector de partículas en tiempo real. Van a ver que se produce un chispazo. No sé si lo alcanzan a ver. Hemos visto el Y esto está pasando en tiempo real. Van a ver que no se ven muchas partículas, o sea, lo que produce la partícula por el circuito eléctrico que está asociado a la cámara. Acá dentro hay un gas, que es el helio, que es el que te pone la voz rígida, que ayuda a la conductividad. Entonces, sí. Entonces la partícula atraviesa esta placa, atraviesa esto y hay una placa igual abajo. En tiempo real, vamos a ver que va a ser una forma distinta de poder. Acá, mira, vas a ver el número. Cada tubo va a tener un contador distinto. ¿Necesitas que te acercamos una silla? No. ¿Estás bien? ¿Qué significa ese 223, por ejemplo? Bien, ahora lo vamos a ver. Ese 224, eso me indica cuando hay dos partículas que están llegando casi al mismo tiempo a los distintos tubos. Van a ver que hay un contador. Exacto. Las coincidencias tales como las que veíamos en la dispersión del tablero de la entrada. Van a ver que acá hay 8.400 y 8.600. Acá casi eran más. Exacto. Y esto está prendido desde las 8 de la mañana aproximadamente, así que esa es la cantidad de partículas. Van a ver que tenemos exacto. Van a ver que esta es la maqueta completa. Claro, sí. Este es el cuarto que nosotros tenemos acá en la sala de visitas y lo que hace es detectar, medir la fluorescencia que genera el nitrógeno. Al ser cóncavo va a generar un reflejo convergente. O sea, que todos los rayos de luz se van a reflejar en un solo punto. En ese punto, nosotros tenemos
señal eléctrica. Y esa señal eléctrica es la que después se transforma en información. De esos espejos tenemos 24 que tienen una altura de observación de 30 grados. Eso es desde el horizonte hacia el cenit, que el cenit es cuando tenemos el sol encima de nuestras cabezas. Y además hay 3 detectores de fluorescencia más que tienen una altura de 60 grados. Entonces eso va a permitir ver la atmósfera más alta. Exactamente. Este otro tipo de telescopio es un sistema LIDAR que este va a estar cerrado y este va a estar abierto. Entonces esto se va a estar moviendo, barriendo toda la atmósfera y va a disparar una luz láser. Esa luz láser va a ser reflejada por aerosoles, polvo en suspensión o contaminación que haya en la atmósfera en el momento de la medición de fluorescencia. Entonces eso va a permitir contrarrestar todo el efecto que genera la atmósfera sobre la fluorescencia que queremos medir. Es como si de alguna forma tratáramos de dejar la atmósfera pura, pero lo hacemos con este instrumento. De este lado está el tanque. El agua ultrapura está contenida en esta bolsa. ¿Qué tamaño tiene real el tanque? Tiene aproximadamente 1,20 m de alto con 4 metros de diámetro, un poco menos aproximadamente, porque la bolsa sí es de 4 metros de diámetro. Esta es la maqueta. Alemanha, Argentina, Austrália, isso eu não sei, Brasil.